Limpe as artérias entupidas sem remédios. E eu também vou te mostrar um teste que pode salvar o seu coração. Me responda, suas artérias estão em risco? Você sabia que homens têm mais infartos após os 65 anos, enquanto as mulheres têm mais infartos após os 72 anos? E o pior é que muitas pessoas não fazem ideia de como evitar ataques cardíacos. Hoje eu vou te mostrar como proteger as suas artérias. Vou te mostrar os melhores alimentos e os piores alimentos e te ensinar um teste simples que você pode fazer em casa para avaliar a sua circulação. E ao final, vou compartilhar uma descoberta científica recente que pode revolucionar o tratamento de artérias entupidas sem cirurgias ou stents. Me chamo Dr. João, sou médico e caso você queira marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Me conte nos comentários se você tem problemas de circulação e de que parte do mundo você me assiste, porque eu adoro poder te conhecer melhor. Pessoal, o que são artérias entupidas? As artérias transportam sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. Com o tempo, essas artérias podem ficar rígidas e acumular placas de gordura. Essas placas podem entupir o fluxo sanguíneo e levar a infartos ou derrames, caso um pedacinho dessa placa se solte e interrompa o fluxo sanguíneo em alguma dessas regiões. Quando essas placas surgem? A aterosclerose, que é o nome desse fenômeno, começa cedo, desde a infância, e tem relação direta com o estilo de vida, principalmente com alimentação e atividade física. Um estudo mostrou que 78% dos jovens mortos em acidentes já tinham placas nas artérias. Isso mostra que a nossa alimentação é extremamente pouco saudável. E desses jovens, 20% deles já tinham mais de 50% de obstrução, mesmo sendo pessoas novas. Para vocês verem que a aterosclerose, dependendo do seu estilo de vida, vai evoluir rápido. E como essas placas podem causar infartos e derrames? Como eu falei, pequenas placas podem se romper, liberando gordura e cálcio no sangue, formando coágulos que podem entupir artérias completamente. A maioria dos infartos são causadas por placas menores de 50%. Então não é porque você está apenas, entre aspas, com 50% de obstrução que você deve ficar tranquilo, que você deve achar que está tudo bem, que não tem por que tomar cuidado. Não! Mesmo tendo uma obstrução de 50%, você pode ter um infarto ou um derrame. Como descobrir se as artérias estão entupidas? Existem testes avançados de imagem, como Doppler de carótidas, angiografia, mas existe um teste simples que pode ser feito em casa, chamado índice tornozelo braquial. Como fazer o teste do índice tornozelo braquial? Você vai medir a pressão no seu braço direito e anotar o resultado. Você vai se deitar e aferir a pressão no tornozelo direito e também anotar o resultado. Vai repetir esse processo do lado esquerdo, anotando o resultado. E aí, vai dividir a pressão do tornozelo pela pressão do braço, né? O maior valor entre os dois. Valores abaixo de 0,9 indicam entupimentos, enquanto valores acima de 1,4 podem indicar rigidez arterial. Então, esse é o teste que nós vamos fazer. Agora, quais são os alimentos que prejudicam a sua circulação, que você deve evitar ao máximo? E aí você vai ficar triste comigo, porque eu vou falar de algo que você gosta, vou falar de um alimento que não pode faltar na sua casa, e aí você vai dizer que está tudo muito caro. Eu já sei de cor todos os comentários. Vai dizer, eu não posso comer mais nada. Muda o comentário, pessoal. Vamos questionar de forma diferente, né? Vamos pensar em alternativas, em vez de ficar comentando sempre a mesma coisa. Que alimentos vão entupir as suas artérias? Primeiro, ultraprocessados. Biscoito, salgadinho,
refrigerante, lasanha congelada, nugget congelado, Doritos, Cheetos, Ruffles, Bis, Kit Kat. Isso vai entupir as suas artérias. Biscoito de maisena, ok? Alimentos transgênicos que tiver aquele Tzinho, e isso vai piorar a sua saúde. Primeiro, alimento. Segundo, excesso de açúcar, excesso de xarope de milho nos molhos industrializados, sucos de caixinha, refrigerantes, doces. Terceiro, gorduras trans, presentes nas margarinas, nos alimentos fritos, nos alimentos congelados. Quarto, gorduras ruins, de carnes processadas, como bacon, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, peito de peru. Tudo isso deve ser evitado, até porque também são repletos de transgênicos em boa parte das vezes. Quinto, para evitar carboidratos refinados, pão branco, arroz branco, massa. Isso vai prejudicar a sua circulação. E sexto, frituras, que aumentam a inflamação nas artérias, porque são feitas com óleos vegetais. Óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, algodão devem ser evitados a todo custo. Eu não utilizo esses óleos. Eu cozinho com sebo bovino, banha suína, menos agora, mas eu utilizo muito o sebo bovino e a manteiga. Mais o sebo do que a manteiga. Essas são as minhas primeiras opções para cozinhar. E por favor, não consuma óleos vegetais, ok? Então esses são os alimentos que você deve evitar. Os alimentos que você deve preferir. Lembrando que eu escrevi um livro sobre 50 alimentos para limpar as suas artérias e veias. O nome do livro, se chama Segredos da Circulação. O link está na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados. Lá eu te falo 50 alimentos e te falo 50 receitas de como incluir esses medicamentos no seu dia a dia. O livro está bem legal, bastante completo e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, eu separei aqui 10 alimentos que vão ajudar a melhorar a sua saúde, não só apenas a saúde circulatória, mas a sua saúde como um todo. Primeiro, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, são ricos em fibras e são ricos em proteínas, o que é muito importante, principalmente para pessoas com mais de 45, 50 anos, que vão desenvolvendo sarcopenia. É difícil bater a meta de consumo de proteína, então a gente sempre fala sobre a importância de consumir proteínas. E as leguminosas vão contribuir para você bater a sua quantidade necessária de proteína, que deve ser no mínimo 1 grama de proteína por quilo de peso. Ah, doutor, então eu tenho 70 quilos, 80 quilos. Vou comer um filé de frango de 100 gramas? Então, eu já comi 100 gramas de proteína. Não, porque no filé de frango, ele não é 100% proteína. Ele tem água, ele tem gordura, ele tem outros componentes. Pra você ter uma ideia, em 100 gramas de filé de frango, tem cerca de 25 gramas de proteína, ok? Para você pensar bem na sua meta diária. Segundo alimento, ovos. De preferência, ovos de galinhas criadas soltas, de galinhas que podem ciscar, tá? De preferência, também ovos orgânicos. Ah, não dá, doutor João, tá muito caro. Ok, vai no ovo branco normal. Os ovos são ricos em proteínas, vitaminas e minerais que vão ajudar muito a sua saúde. Ah, doutor, mas o ovo tem colesterol, vai prejudicar minha circulação. Não! O colesterol dos alimentos tem pouca influência no colesterol do seu sangue. E olha, o que aumenta mais o colesterol? Você ficar comendo doce, né, que não tem colesterol, ou que tem muito pouco colesterol. Vamos pegar aí, se você ficar tomando xarope de glicose. Vamos pegar refrigerante. Refrigerante não tem colesterol. Se você beber refrigerante todo dia e comparar com uma pessoa que não bebe refrigerante, mas come ovo todo dia, a pessoa que bebe refrigerante provavelmente vai ter um colesterol mais alto, mesmo que no refrigerante não tenha colesterol e no ovo tenha colesterol. Então, essa ideia de que o colesterol presente nos alimentos, incluindo o ovo, é significativo para aumentar o colesterol sérico, essa ideia já foi derrubada há bastante tempo.
Terceiro alimento, pessoal. Que alimento é esse aqui? Esse aqui é o alimento número 1 do livro Segredos da Circulação, a beterraba. Ela é rica em nitratos que vão ajudar na sua circulação, ajudar a abrir as suas artérias, a reduzir a sua pressão arterial. Quarto alimento, verduras, como a rúcula, que também são ricas em nitrato e por esse motivo melhoram o fluxo sanguíneo. Sementes, como as de chia e linhaça, são interessantes também porque ajudam a controlar a pressão arterial, a glicemia e o colesterol. Frutas, fundamentais. O abacate é a minha fruta preferida, super versátil e que pode ser utilizada tanto como doce, né? Você pode fazer um mousse com abacate e cacau solúvel, por exemplo, que vai ficar muito gostoso, ou você pode fazê-lo salgado, como um guacamole, que é a minha forma favorita de consumir o abacate. Castanhas, como as amêndoas e nozes, também ajudam o coração, da mesma forma que os peixes, principalmente a sardinha, porque é rica em ômega 3 e não tem o risco de ter acumulado muito mercúrio ao longo do tempo, como o atum. E também não é criado em cativeiro como o salmão, que por esses motivos são opções menos saudáveis do que a nossa simples e humilde sardinha. Nono alimento, e aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes acabam adulterando, que é o azeite de oliva, ok? Esse aqui é orgânico, estava o mesmo preço no mercado do que o normal. Cuidado, que agora o pessoal está misturando óleo de bagaço de uva com o azeite de oliva, tem que ficar muito atento. E o 10º alimento é o chocolate, mas não é o chocolate ao leite, não é o Kit Kat, não é o sonho de valsa, esses aí nem chocolate são, tem que ser um chocolate amargo. Olha a porcentagem de cacau que tem esse daqui, 82%. Então esse chocolate aqui, ele vai ajudar sim a sua circulação, vai melhorar o fluxo sanguíneo, tem diversas substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes que vão contribuir para a sua saúde como um todo. Qual foi a descoberta científica que eu anunciei para vocês no início do vídeo? Estão desenvolvendo nanotecnologia para limpar artérias. Então, nanopartículas podem ativar o processo de limpeza natural do corpo, removendo placas mais perigosas sem cirurgias e sem remédios. Os testes em animais vêm mostrando resultados promissores e agora será também testado em humanos. Cuide das suas artérias agora. Melhore sua dieta, sua atividade física. Saia do sedentarismo, durma melhor, pare de beber, pare de fumar. Tudo isso vai melhorar a sua circulação. A sua má circulação é causada por problemas no seu estilo de vida. Sua má circulação é consequência da sua pressão alta, do seu diabetes, do seu colesterol alto, ok? E tudo isso é consequência do seu estilo de vida. Por isso que eu sempre recomendo a leitura do meu livro, O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, mas poderiam ser 101 hábitos para limpar suas artérias, para tratar hipertensão, para deixar os remédios do diabetes, para derrubar o colesterol, para dormir melhor, para ter mais saúde, para ter mais energia, para ter mais disposição. Pessoal, esses 101 hábitos são capazes de prevenir doenças como infarto, derrame, câncer. São capazes de tratar doenças como hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade, insônia, ansiedade, depressão e são capazes de reverter essas mesmas doenças que eu acabei de falar que ele trata. Então, você, tendo um estilo de vida saudável, você pode, quem sabe, deixar de tomar os seus remédios para pressão, para diabetes, porque você finalmente vai estar atuando na causa, na raiz do problema, e não apenas medicando esse problema com um comprimido. A solução do seu diabetes, da sua má circulação, da sua hipertensão, não está num comprimido. A solução está em parar de fazer o que causa a doença e passar a fazer o que previne,
trata e reverte a doença. Simples assim. A partir do momento que você exclui da sua vida o mal, a fonte do incêndio, a origem do incêndio, esse fogo para de queimar e a doença para de se desenvolver. Ah, doutor, o que causa a minha doença? É a sua alimentação. Se você muda a sua alimentação e substitui por uma alimentação saudável, essa doença ela vai frear o desenvolvimento e aí você vai entrar com o tratamento e a reversão. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, nem a hospitais, nem a planos de saúde. Curta esse vídeo também, porque aí o algoritmo entende que é um conteúdo relevante e distribui para os mais necessitados. Eu conto com você para fazer essa mensagem viralizar. E não saia daqui, continue comigo, porque eu separei outros 2 vídeos que serão muito úteis para a sua circulação. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre frutas, que vão limpar as suas artérias, e nesse daqui, sobre chás, que também vão melhorar a sua circulação. Não é um tchau, é um até logo. Lembrando que o livro, pessoal, para comprar o livro, basta você clicar no link da descrição e no link fixado nos comentários, ok? O link está aí. Procure. Tem versão física, tem versão digital. Procura também Os Segredos da Circulação. Aproveita e compra o kit todo logo, que aí você ganha um super desconto, ok? Mais uma vez, não é um tchau, é um até logo. Assista esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Até já!